4 horas e 44 minutos, estamos de volta e agora recebendo um visitante, né? O nosso entrevistado está aqui com a gente no estúdio. Ele é o Khaled Salama, ele é Head de Operação e Marketing da IDB do Brasil Trading. E queria primeiro te dar boa tarde, né? Boa tarde, prazer estar aqui com vocês. Que coisa boa. Eu primeiro gostaria que você falasse um pouquinho da IDB. O que é a IDB do Brasil Trading? O que é que ela faz? A nossa empresa, ela está baseada em Criciúma, no sul de Santa Catarina, e a gente faz importação de ponta a ponta voltado para grandes empresas. Então, o nosso público-alvo é formado por grandes empresas importadoras, matéria-prima, maquinário, alguns itens de revenda, segmentos químico, segmento de papel, segmento de alumínio. Então, nós somos realmente fortes nessa questão de importação de ponta a ponta para grandes empresas. Então, basicamente, o empresário, ele tomando seu cafezinho, ele decide importar, ele coloca na nossa mão e a gente faz... Vocês fazem tudo? Todo o processo. O nosso principal objetivo hoje é tirar a carga da origem com segurança, com qualidade, com o excelente custo-benefício e colocar no depósito do cliente com Então quer essas dizer que o cliente características. não se preocupa com absolutamente nada. É. Ele passa a mão no telefone, ó, quero, aí vocês, claro, fazem a negociação, valores, e daí pra frente... Porque como a gente trabalha com grandes empresas, Leda, o que acontece? Geralmente, o produto dele já está mapeado, ele já sabe quem é o exportador, muitas vezes ele já conhece o exportador, esteve lá visitando, ele já sabe o que ele quer. Né? Ele já sabe o que ele quer e está mapeado. Então, ele coloca na nossa mão e nós fazemos todos os trâmites necessários. Então, o que eu precisar dele, eu vou acionar. Claro. Então, por exemplo, o cara vai trazer uma peça específica, eu preciso de detalhes sobre a descrição, sobre o tamanho da peça, sobre o peso, sobre características fiscais, ele vai me dando as informações que eu peço e a gente faz todo o processo. Esse é o nosso DNA, o nosso métier é esse. E vocês estão no mercado há quanto tempo? Nós estamos no mercado, esse ano completa 18 anos, Leda. Nossa. Esse ano é o ano, em outubro é o ano da nossa maioridade. Que legal. É uma empresa familiar, não? É uma empresa que nasceu como familiar, né? Os sócios são o Eric, que é o CEO, o Eric Zoppo, e o pai dele, o Dirley Zoppo, né? Mas cada vez mais a gente está partindo para esse processo de profissionalização, né? Claro. Então hoje tem os executivos, tal, que tocam a companhia, mas os sócios, os fundadores estão sempre lá e participam ativamente do processo de gestão da empresa, né? Eu não posso deixar de perguntar, porque o teu nome é Khaled Salama, você é brasileiro? Sim, eu sou brasileiro, mas eu tenho descendência árabe. Uma parte da minha família tem origem palestina, outra parte na Jordânia, mas como todo o processo migratório, hoje meus parentes estão espalhados no mundo inteiro, né? É incrível, né? Certeza. Então, com certeza sempre surge essa pergunta por causa da curiosidade em relação ao nome, né? Sim. Mas é isso, a minha origem é árabe. Ah, então tá certo. Então agora a gente vai falar, porque além de a gente querer conhecer a IDB, a gente já sabe que é uma empresa que trabalha com importação, é uma empresa brasileira, mas vocês têm um relatório, né, que é o ESG, que eu já, antes da gente começar a conversar, eu já perguntei para eles, eu quero saber o que é, para não perguntar besteira, que é uma sigla, né, e que hoje vocês vêm com exclusividade, pela primeira vez, falar desse trabalho que vocês têm e desse relatório que vocês têm. O que é a ESG? Ou o ESG? ESG é uma sigla que vem do inglês, que significa, na tradução, ambiental, social e governança. Sim. Que é uma política que a gente adota focada nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável na ONU e nos princípios do Pacto Global. Sim. O que acontece, Leda? Assim, no ano passado, a gente lançou pela primeira vez a nossa política ESG. Só que uma coisa é lançar a política, Leda. Outra coisa é, ao longo do ano, fazer as ações que estão relacionadas a essa política e, no ano seguinte, apresentar para a sociedade uma prestação de contas. Sim. E é isso que nós estamos fazendo hoje em primeiríssima mão aqui na Jovem Pan Florianópolis, que é apresentar o relatório ESG da IDB 2023, que são as ações que nós realizamos ao longo do ano passado, que comprovam e que validam o nosso foco em ter essa política ESG lá na IDB. Eu olhei aqui, inclusive você mandou um material para nossa produção, pro Junei,
E tem várias ações, mas ações assim voltadas para mulher, voltadas para estudantes, enfim. Gostaria que você contasse um pouquinho assim das principais ações que vocês fizeram. Com certeza. O que acontece, Leda? Até essa é uma oportunidade muito interessante, e sempre que eu tenho oportunidade de falar em palestras ou em entrevistas, eu abordo esse assunto. É uma oportunidade para mostrar para os ouvintes da Jovem Pan, principalmente empresários executivos, que toda empresa, de todos os segmentos, pode e deve adotar uma política ESG como a IDB fez e está fazendo. Esse é o primeiro ponto, né? O que a gente adotou, né? Por que você acha importante? Sim, porque vamos pegar agora o caso que está em voga, o Rio Grande do Sul, com as enchentes. Leda, assim, uma empresa de importação em Criciúma não vai salvar o mundo. Só que, uma vez que a gente tem aqui um relatório, né? Com algum número de páginas, quase 30 páginas, né? Mostrando ações que nós realizamos. Imagina só se cada empresa constituída tivesse separadamente um relatório com 30 ações realizadas no ano, ou 30 páginas, que seja, né? Com isso, nós teríamos mais ações de incentivo, que eu digo assim, esse processo de doações que está ocorrendo agora, solidariedade, reverso. Ou seja, é fazer de forma antecipada como uma política para o seu trabalho. Claro. E aí o que é o interessante? O interessante é que a gente implanta uma cultura. O coordenador, o responsável pelo ESG, que é o meu caso lá no IDB, ele é apenas um guardião da cultura. Quem faz isso, no fim da história, são os colaboradores em N projetos, que depois a gente pega e reúne num projetão grande, né, que seria o relatório. Então eu vou te dar um exemplo, Leda. A gente tem lá a nossa festa junina, e esse é o projeto que mais me orgulha, porque não estava mapeado, ele não estava planejado, né? Não estava na lista. Não estava na lista. Então a gente tem a nossa festa junina, tal, daqui a pouco alguém deu uma ideia. Escuta, por que a gente não faz um bingo beneficente? A gente faz um bingo pra galera brincar. E aí, para comprar a cartela, a gente arrecada quilos de alimento ou itens de higiene. E nessa brincadeira, praticamente 200 itens foram coletados e foram doados por um asilo que é vizinho nosso, que é o Asilo São Vicente de Paulo. Então você entende que é uma ação que parecia simples, que começou como brincadeira, que era uma festa, que nem foi formulado pelo coordenador da ESG, foi formulado por ideia dos próprios colaboradores, e aí resultou numa linda ação, que é a que eu mais me orgulho, apesar de a gente ter outras diversas, e hoje está ali, não só ajudamos o asilo, como disponibilizamos essa imagem, esse relatório. Como é que vocês escolhem as ações? Como é que vocês elegem essas ações? Vamos fazer isso, e depois ela virar esse grande projetão. Vamos lá. Uma vez eu dei uma palestra lá no Nações Shopping em Criciúma, e eu disse uma situação que foi uma questão ali para plantar uma semente, né, nos empresários. Eu falei assim, avalie o teu DNA. Por quê? Para que você faça um projeto ESG, muitas vezes você já tem algumas ações que você pode começar a documentar. Então, por exemplo, a tua empresa tem uma campanha anual do agasalho? A tua empresa já ajuda alguma instituição, que seja mensalmente ou anualmente? A tua empresa faz algum processo de doação de alimentos para alguma instituição? Então você pode já começar reunindo essas ações num projeto para que a gente tenha um primeiro ponto de partida. A partir daí a gente vai adicionando outras ações. Então o que o conceito ESG fala? Qual que é a metodologia? Isso inclusive está no relatório disponível em dbdobrasil.com.br, que eu coloquei no ar um pouquinho antes de vir para cá para manter a exclusividade, né? Que é o seguinte: a minha empresa está em conformidade com os princípios do Pacto Global? Essa é a primeira pergunta. Então está disponível na internet quais são os 10 princípios do Pacto Global, agora não preciso entrar em detalhes, né? E a segunda pergunta é: a minha empresa tem projetos que contribuem para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU? Então, lá eu tenho a lista de projetos, Leda. Eu não preciso fazer tudo que está ali, mas eu preciso reunir ações e definir ações que possam se conectar com aquela metodologia. E ações que sejam possíveis de ser colocadas em prática. Exatamente. Né? Não adianta lá encher aquele projetão e não conseguir dar conta. E principalmente, Leda, assim, muitas vezes as ações são mais simples do que nós imaginamos. Pega de novo o exemplo da festa junina com a arrecadação de doação de alimentos e itens de higiene, né? Uma questão simples,
prática que qualquer empresa pode fazer e que ajudou o asilo que é nosso vizinho lá. Então são pequenas ações que a gente vai contribuindo e principalmente, Leda, que estejam no DNA da empresa, do negócio. Aham. Não, tô vendo aqui, tô prestando atenção em ti, mas também tô olhando o relatório. Claro. Necessária base de jeans reaproveitado. Olha que legal, né? Nessa época que tudo a gente descarta e acaba jogando fora. Campanha do agasalho. Tem outro aqui, empresa amiga do livro. Como é que foi essa empresa amiga do livro? Porque daí a gente tem essa parceria com essa editora. E aí, o que acontece? A editora, ela chegou para nós e disse assim, olha, eu preciso, para publicar os meus livros, eu preciso de parcerias com empresas. Por quê? Porque a nossa ideia não é necessariamente ganhar dinheiro com livros, mas sim promover a cultura. Sim. Então, se houver uma ajuda mensal, a gente pode colocar a logo de vocês nos livros, e esses livros são impressos e contribuem com a cultura sem necessariamente um foco em lucro, vamos dizer assim, claro. né? Então, além de contribuir, nós fomos até outros empresários e auxiliamos outros empresários a fazer parceria com essa editora Juriti, né, que está disponível na internet também as informações, para que outras empresas pudessem contribuir. E isso ocorreu, foi muito legal. Então, a gente já tá quase estourando aqui, mas não podia deixar de falar sobre uma palestra que vocês fizeram de coleta seletiva. Isso é muito bacana, né? Muito Nessa época legal. em que o lixo não é mais lixo, né? E felizmente não é mais, porque todo mundo reaproveita. E assim, né, Leda, essa palestra, ela foi ministrada pela Larissa Boff, que é a bióloga lá de Criciúma, e ela ocorreu numa visita minha lá na prefeitura, na diretoria de meio ambiente. Eu falei assim, gente, eu tô aqui colocando o projeto ESG, assim, assado, eu queria saber o que vocês estão fazendo. Foi dali que surgiu a ideia, por exemplo, para a IDB se tornar signatária do movimento ODS, e foi dali que surgiu um insight para a gente fazer essa palestra. Então nós trouxemos a bióloga lá na diretoria de meio ambiente, houve uma doação para os colaboradores de mudas, né, de plantas. Então foi algo muito interessante, e naquele dia, Leda, eu parei tudo que eu estava fazendo e fiz um raciocínio que foi o seguinte: poxa, se uma empresa de importação em Criciúma, no sul de Santa Catarina, está fazendo uma palestra sobre coleta seletiva, olha a importância da ESG. Porque se o conceito ESG não existisse, Sim. talvez a gente não conseguiria pensar numa ação dessa e nós não pararíamos uma empresa de importação, que é uma das maiores de Santa Catarina, para ficar debatendo coleta seletiva. Exatamente. Então, olha a importância disso. Com certeza. E todos os outros projetos que vocês fizeram, né? Que foi a campanha do agasalho, que foi a festa junina com doação para uma instituição beneficente. Enfim, é muito legal, muito legal. Mas a gente está assim, ó, em cima da hora. Tem algum outro momento desse relatório que você gostaria de elencar agora, antes de a gente terminar? Eu acho que a mensagem principal, Leda, mais empresas devem seguir nessa linha. Então, quem tem dúvidas, o relatório agora está disponível no site da IDB. Qual é o site? idbdobrasil.com.br. IDB, gente. É I de igreja, D de dado e B de bola. E B de bola. .com.br. Dobrasil.com.br. É isso aí. idbdobrasil.com.br. Khaled Salama, Head de Operacional e Marketing da IDB do Brasil Training. Obrigada, muito obrigada. Obrigado. Parabéns. Depois eu vou olhar esse relatório com toda a calma do mundo. Eu dei uma olhada assim para me inteirar do que a gente ia conversar. Mas parabéns pela iniciativa. E como você disse, tomara que outras empresas tomem como exemplo e façam a mesma coisa, porque não é só um relatório. São coisas muito legais que tem aqui dentro e que englobam a outra coisa que não é um simples relatório, né? Exatamente, Leda. Muito obrigado e parabéns pela iniciativa de debater temas como esse. Muito obrigada.